Oi, oi, pessoal! Está começando o 17º episódio do MiCast, o podcast oficial da Mi Eventos, onde a gente fala sobre histórias reais e os bastidores de tudo o que acontece no mercado de eventos. E hoje, gente, o episódio com certeza vai ser um espetáculo, porque o que a gente tem aqui de convidado, vocês não têm noção. Gente, é cliente nosso, é um parceiro que já está aí há mais de anos e anos e anos com a gente. E hoje a gente tem a honra de receber aqui no MiCast e já esteve também na minha Academy. Então, se você ainda não viu, corre para poder ver lá no YouTube. Não, você já está aqui no YouTube, né? Então, só rolar um pouquinho aqui para baixo. Rio Show Live. Moisés está aqui com a gente hoje. Que honra te receber aqui. Seja muito bem-vindo e Obrigado. se apresenta para a galera. Fala, galera. Meu nome é Moisés, sou o CEO aqui da Rio Show Live. Muito bom. Enfim, é isso. Vamos falar, vamos bater um papo. Tem muita conversa hoje, tem muita dúvida para ser tirada desse universo de entretenimento, porque a ideia é a gente trazer esse conceito, sabe? Como que o entretenimento ele vem entrando no mundo dos eventos de uma forma assim que vem mudando e vocês vêm fazendo isso muito bem. Vamos falar de turnê internacional, que essa galera é chique, que inclusive tem até uma casa no Rio. Gente, eu tô doida para conhecer já essa casa. Vambora, vamos lá. Agradecer o convite da Joyce, do Thiago, toda a galera da Minha Eventos. A gente já é cliente já antigo. Muito. A gente usa muito aqui na Rio Show. E assim, é um prazer poder vir aqui para BH, conhecer vocês pessoalmente, a gente poder fazer esse papo aqui também. Obrigado pelo convite. Eu que agradeço. Conseguimos encontrar a agenda aí para poder Conseguimos. fazer isso aqui acontecer. Então, bora lá. Vamos lá. Ó, vamos começar então. Como nasceu a Rio Show Live? Você já sabia que ia trabalhar com música ou isso foi um sonho assim que falou, vou fazer isso acontecer? Cara, então, na verdade, assim, na minha família não tem músico, né? Então, assim, a galera toca instrumentos, então, assim, é uma galera musical, né? Mas ninguém nunca seguiu a carreira nem de música, nem de empreendedorismo, nem nada do tipo, né? Então, assim, eu meio que fui treinado a minha vida inteira para ter uma carreira estável, digamos assim. Aham. Porque músico tá muito longe de ter uma carreira estável, né? É. Então, eu fui meio que treinado para ser engenheiro, né? Então, desde pequeno, eu... É mesmo? música era uma coisa que não era uma possibilidade para mim, né? Então, como minha família veio de uma situação muito difícil, lá em casa meu pai sempre falou, cara, você tem que ir para alguma coisa que você tenha estabilidade, né? Então, assim, eu estudei no colégio militar, né? Então, eu basicamente estudava para ser engenheiro militar, né? Que era o IME e o ITA, né? Não sei se você conhece, são concursos militares Já de engenharia, enfim. E aí a música sempre teve presente, eu sempre fui muito musical. Então, quando tinha 2 anos de idade, 2 a 3 anos, minha mãe conta que eu pegava as panelas de casa e ficava batendo, fingindo que era bateria. E como que não virava É, alguma coisa para música? Impossível. e assim, ela dizia que quando eu era muito pequeno, não sei se você lembra aqueles vídeos cassete, Sei. lá dentro Eu peguei essa fase. tinham várias baterias assim de metal, né, que tinha lá dentro por conta do funcionamento dele. Aham. E na minha cabeça de criança, aquilo ali era uma bateria física, né, de instrumento. Então eu ficava enfiando caneta lá dentro, tentando tocar a bateria que estava dentro do videocassete. Mentira, gente, que loucura! Então, assim, desde muito pequeno eu já era envolvido com vários instrumentos. Então eu aprendi bateria, violão, guitarra, teclado, fui aprendendo tudo. E aí o saxofone foi o meu último instrumento, né? Acabou que foi o instrumento que eu fiquei mesmo. Aí só que qual que é a grande questão, né? Voltando para a pergunta. Apesar de eu ser muito musical já desde pequeno, a música nunca foi uma opção para mim. Porque meus pais sempre martelaram aquela coisa, cara, faz um concurso, vai seguir uma carreira estável, né? Enfim. E aí, as coisas começaram a mudar no dia que eu ganhei um concurso de música pela primeira vez. É mesmo. Então, lá no colégio militar, eles fizeram um concurso de música, dentre todos os colégios, né, e tal, e eu ganhei em primeiro lugar, na categoria instrumental. Então, assim, foi a primeira vez que virou uma chavinha, cara, de repente... Eu acho que tem potencial de esse repente eu posso negócio. pensar nesse lado, enfim. Aí, encurtando a história... o tempo foi passando e eu cheguei a ter uma conversa com meus pais que eu queria ser músico, mas eles não aceitaram bem, Nossa. enfim. Aí eu fui para a faculdade de engenharia, Não, e chegou aí. conheci a minha amada esposa, Então foi necessário. fui lá para Inclusive conhecer minha temos esposa. plateia hoje. É isso aí.
E aí, eu depois acabei que tranquei a faculdade, fui ver de música, enfim. E aí, a minha carreira, na época, foi como artista solo, né? Então, na época, não existia Rio Show Live. Eu era Aham. artista solo, que comecei a tocar em festas da faculdade, a coisa foi crescendo. E aí, no futuro, né, quando a minha carreira realmente começou a disparar, né, que eu fui tocar fora, voltei, veio a pandemia, né? E a Rio Show Live nasceu durante a pandemia, né? Gente, é absurdo o tanto de clientes, parceiros nossos que vêm aqui e falam a mesma coisa. Porque como eu tinha uma agenda de eventos públicos, de eventos grandes, né? Eventos que tinham muita aglomeração de gente, os meus eventos todos acabaram, né? Quando Aham. chegou, mesmo eu tava no melhor momento da minha carreira, eu tava, poxa, tipo assim, com turnê Voando. marcada em Ibiza, em Miami, várias paradas acontecendo, e aí nesse momento veio a pandemia. Então, assim, Nossa, acabou tudo. E aí, nesse momento, eu desespero. tinha que achar alguma coisa que eu pudesse fazer, que eu pudesse fechar shows pro futuro. E aí eu falei, pô, mercado de casamento, evento social, formaturas e tal. E aí nasceu a Rio Show Live, que era para atender esse público, né? E aí a Rio Show Live nasceu disso aí. Que massa, gente. Como que simplesmente um estava todo imerso nesse universo desde pequeno e achando que não ia seguir isso, impossível. É, O passar pela engenharia foi só para conhecer sua esposa, foi a melhor parte da engenharia. foi só para conhecer ela e seguir a vida, porque não tinha cabimento. Fazer isso com 20 cassete e achar que não vai seguir esse caminho. Não, e é É. engraçado que assim, essa história tem uma reviravolta, né? Porque, por exemplo, com os meus pais foi muito complicado essa coisa de eu seguir uma carreira Aham. como músico. Porque na cabeça das pessoas é uma coisa que assim, cara, você não tem como saber se vai dar certo, você pode ser que dê tudo errado, tem muita gente que tenta e não consegue. Então, essa questão com os meus pais foi muito complicada, né? E deles cederem, assim, de Nossa. achar que era uma coisa que poderia dar certo. E acabou que depois que o tempo passou, hoje tanto meu pai quanto a minha mãe trabalham na Rio Show Live, né? Olha, Então, gente, que coisa então é boa! uma reviravolta aí na história que acabou que transformou a vida de Quem todo mundo, comprou né? os sonhos, né, e foi seguindo. Ai, que bom, graças a Deus que deu tudo certo, que você não desistiu e persistiu e tá aí até É isso aí. hoje. E tem muita história para acontecer, né? Amém. Bom, então vamos continuar. Você costuma dizer que shows de empresas não são só músicas, né? São experiências. E isso traz muito a essência da Rio Show Live, essa experiência que é feita. Isso a gente consegue ver nas redes sociais, em todos os seus projetos que você faz. Essa Uhum. experiência que você leva para os eventos é algo surreal, é um espetáculo mesmo. A galera que está aí nos ouvindo depois que acabar o episódio, acessa o Instagram deles, que assim, só tem conteúdo bom. E o pessoal dançando. Gente, eu quero sair daqui dançarina, inclusive. Bom, voltando para a pergunta, como vocês criaram esse novo projeto, essa nova ideia de entreter dentro da Rio Show Live? Cara, então, isso veio um pouco de como que era a minha carreira solo antes da Rio Show Live existir, né? Então, como eu falei, antes da Rio Show Live, o meu grande diferencial como artista, que me fez crescer como artista Moisés, foi fazer algo que as pessoas pudessem participar mais do show, né? Então, por exemplo, eu sou saxofonista. Então, eu tocava muito DJ com sax para fazer animação de festa. E na época que eu comecei, tinha muito preconceito, assim, de o sax ser uma coisa mais elitizada, uma coisa que só toca jazz, toca uma música pop um pouco mais refinada, né? E aí eu fui entrando, assim, meio farofeiro, né? Eu falei, cara, não, tem que Eu animar a tenho um galera. saxofone e um sonho, meu filho. Eu vou É, entrar nesse negócio aqui e vou então fazer. assim, eu lembro que quando eu comecei a fazer essa coisa assim, de tocar o sax com músicas de pista de dança, mais pra animar a galera, seja funk, sertanejo, qualquer estilo que animasse as pessoas, eu lembro que eu ouvia frases como, cara, não, você tá prostituindo a profissão de saxofonista, pô, tinham É coisas assim. mesmo? Nessa época, muitos anos atrás, era uma coisa que tinha muito tabu. Essa coisa, o saxofone era um instrumento muito elitizado. Caramba! Então, uma coisa que me fez crescer foi essa ideia de fazer de uma maneira que envolvesse as pessoas, independente do estilo, mas que as pessoas pudessem participar mais do show, né? Que as pessoas Sim. pudessem interagir de alguma maneira com o sax, com a música. Então, tinham que ser músicas muito conhecidas, músicas que a galera curtia muito, Aham. e trazer as pessoas para participar do show de alguma maneira. Então, aí
que veio essa ideia da Rio Show Live, de ser um show mesmo que seja para casamentos, 15 anos, eventos corporativos, né? Que fosse um show que trouxesse as pessoas para participar do show. Então a ideia sempre foi a gente ter uma apresentação que não fosse simplesmente para as pessoas estarem na pista de dança e assistirem uma apresentação legal, né? Claro que o show de palco é legal, mas a gente pensou numa coisa que pudesse trazer as pessoas para serem as verdadeiras estrelas do show, né? Daí entram aqueles instrumentos diferentes da Rio Show Live, que as pessoas podem participar da apresentação mesmo. Então, vem muito dessa visão de fazer com que as pessoas possam participar. Que legal. E assim, é muito legal pensar quando você está num evento que é um conjunto de experiências que a gente busca ali dentro e a gente fica pensando, tá, qual que vai ser a experiência que eu vou ter dentro desse universo aqui do buffet? O que eles vão me oferecer de experiência? Do drink, que a gente, né, também trouxe esse assunto. Qual que é a experiência que eu vou ter? Agora, da banda. O que a banda, a equipe vai trazer para mim de entretenimento e de experiência. E vamos combinar, é uma experiência surreal você estar num evento, você estar num casamento. Eu já fui em casamentos, em festas de 15 anos, que assim, a banda brilhou muito mais do que quem estava casando, quem estava fazendo o aniversário. Porque, assim, foi uma entrega absurda de gente, assim, vamos lá, vamos dançar junto, vamos curtir junto. E foi surreal. Então, essa essência, esse entretenimento ali dentro é maravilhoso. Então, Tati, Legal. parabéns que vocês entregam isso muito, muito, muito Obrigado. bem. Então, vamos embora. O nome Rio Show Live, ele traz, né, essa energia do Rio, de festa. Inclusive, eu quero saber a construção desse nome também. Eu já entendi a parte do show, mas do Rio Show Live eu quero entender. Quando que você sentiu que tinha criado uma marca muito forte? Cara, quando que eu senti que a gente criou algo muito forte, eu acho que isso começou a vir muito assim do reconhecimento dos próprios clientes, né? Eu acho que a gente que está dentro, né, da empresa, fazendo show e tudo mais, a gente começa a ter mais percepção assim do que a gente construiu quando a gente vê o carinho e o apego que as pessoas começam a ter por aquilo que você tá oferecendo, né? Então, por exemplo, eu lembro de várias situações que marcaram, assim, como uma cliente que depois do evento, assim, ela atravessou o Rio de Janeiro inteiro para encontrar a gente lá na casa da Rio Show e entregar um presente ou uma lembrança, sabe? Clientes que mandam fazer coisas personalizadas, ou então quando o cliente pega e assim, a gente vê às vezes antes mesmo do evento chegar, o cliente já está ansioso para poder gravar um depoimento para contar como é que foi. Ele nem viveu ainda o show. Experiência ainda, não, me chama para gravar um depoimento depois, porque eu quero gravar. Então, assim, isso é uma coisa que ajuda a gente a ver o impacto, né, que a Rio Show tem causado na vida da galera. E é muito aquilo que você falou, que assim, às vezes as pessoas não têm noção do quanto que a parte da animação muda o clima da festa, né? Muda. Então, assim... porque tem festa que misericórdia, tá um clima de velório absurdo. Exatamente. E aí chega a banda e pá. Porque assim, a pessoa muitas vezes ela pensa no brinde que vai entregar depois, na decoração, na cerimônia, na música, não sei o quê, papapá, assim, muitos detalhes da festa, e às vezes a pessoa não se liga que, assim, vamos botar aí, a festa tem 6 horas. 4 horas desse tempo de festa vai ser pista de dança. E se a festa estiver muito desanimada, você perde a graça da coisa, né? De porque curtir. Aí todo mundo fica sentado, aí fica aquela coisa. Exatamente. Então, assim, ver o reconhecimento da galera, assim, da importância que a Rio Show tem na vida delas, assim, porque é o casamento, é o 15 anos, é um dia muito importante. Eu acho que isso dá pra gente uma sensação de, cara, não construímos uma coisa que faz diferença na vida das pessoas de fato. Então, acho que esse reconhecimento do cliente é uma coisa que faz a gente, excelente, sentir isso. E qual que é o tipo de evento hoje que representa vocês? O que vocês acham? Cara, a gente faz muito 15 anos. Muita festa de 15 anos. Eu acho que essa ideia de fazer com que as pessoas participem do show
a garotada, por ser um pouco mais desinibida, assim, sabe? De gostar de festa, de gostar de zoar, eu acho que as debutantes são as que mais se identificam. A gente faz muito casamento também, muita formatura, mas eu acho que o tipo de evento que a gente mais vê engajamento mesmo do pessoal são festas de 15 anos. Acho que isso é o que a galera mais se identifica com a ideia, né? E vocês acham desafiador fazer eles? Os Se 15 fazer anos? os 15 anos são desafiador, cara, eu acho que pelo contrário, é até mais fácil, né? Porque como os adolescentes no geral, eles já querem, eles já sonham com essa ideia, eu acho que isso é um ponto muito favorável do nosso tipo de serviço. Porque, assim, que Aham. as A pessoas, energia, né? eles anseiam muito por esse momento, né? Eles planejam as músicas, cara, qual música nessa música eu quero entrar, eu quero interagir, eu quero tocar os tambores, eu quero fazer não sei Essa o dos quê, tambores é muito massa. eu quero fazer uma Nossa. dança tal. Então, assim, no caso dos eventos de 15 anos, por exemplo, até de casamento, a gente não tem muito desafio nesse sentido, não. A galera Aham. participa mesmo. Eu acho que desafio talvez seja quando a gente tem que fazer alguma coisa muito diferente, como um show gospel, por exemplo. Porque um show de repertório 100% gospel, aí você já tem, não sei se depois você vai ter uma pergunta em relação a isso, mas você já tem vários desafios, como o fato de que a galera, você não tem muito repertório de festa, de pista de dança, então você É tem porque que é inovar. diferente. É um público que, por exemplo, o tipo de dança não é igual à dança de um show secular normal. Aham. Então, você não pode ter muito movimento sensual. Então, assim, tem uma série de particularidades. Então, acho que o Se desafio tá mais limita por aí. muito, né? É mais desafiador nesse sentido. Eu tava até pensando nisso, eu acho que não tá Aham. aqui mesmo não, mas eu já tava até pensando nisso, falei assim, gente, o mais desafiador, eu acho que a parte da banda deve ser fazer os eventos gospel. É. Assim, dá pra fazer, obviamente, mas é muito mais limitado, né, essa parte. Então, é até engraçado, porque, por exemplo, eu, Moisés, como artista, eu acabei que ao longo do tempo eu fiquei muito na Rio Show, então eu saí um pouco de cena como artista principal, É. mas agora que eu voltei a tocar mais, assim, eu sou mais do gospel, né? Como eu sou cristão, enfim, e a gente serve na igreja, então a gente faz muito evento Legal! gospel. Até veio daí a ideia de criar um formato de show também, dentro da Rio Show, que atendesse esse público, porque não tinha muito, Aham. né? O segmento de quem é cristão e só queria só música cristã, meio que, tipo assim, não tinha opção, Sim. né? E aí a gente criou um show 100% gospel, né? Na minha carreira pessoal, eu acabei focando um pouco mais nisso, mas dentro da Rio Show, quando a gente tem que atender esse público que é só música cristã, cara, é muito desafiador. Assim, é muito desafiador Eu porque, por exemplo, as imagino. pessoas não bebem, né? Aí já tem Então, não é não um problema, é assim, você já conta com a animação da pessoa, é, já tem que ser animada, cara, porque porque assim, não tem, não senão tem jeito. Quando você chega numa festa, que é uma festa que tá todo mundo bebendo, cara, você é uma chega, a energia galera já tá, diferente, né? tá todo mundo loucão já tá todo mundo envolvido. Você chega, você toca duas notas, a Você vira amigo galera. pro resto da vida, te chama pra poder almoçar na casa dele e É, vambora. então você já não tem isso, né? Então Aham. é a animação da pessoa mesmo. Aí você tem a questão do estilo de dança, que já é um pouco diferente. Então, assim, o público cristão, ele já tende a depender mais de você para puxar uma dança, puxar alguma coisa para ele poder acompanhar. Né? Mas, por outro lado, também é um público que tende a ser muito participativo. Tudo que você Aham. puxa, a galera vai envolvendo, né? Não, Então, então, aproveitando esse gancho que a gente já, né, tá falando de se adaptar, ah, vocês já fizeram shows judaicos, sim. né? Inclusive, quero saber como foi essa experiência, as festas internacionais, e aí teve o Catar, né? Obviamente, é um ponto extremamente importante a gente ressaltar. Como Uhum. que é adaptar um show para essas culturas, públicos diferentes? Como que você monta tudo isso? Aham. Então, a gente precisa fazer muita pesquisa, assim, do que aquela cultura daquela tribo, digamos Uhum. assim, valoriza, gosta, curte, né? Então, por exemplo, o gospel. Eu já sou cristão desde pequeno, então, assim, pra mim foi mais fácil entender qual era o Adaptar. contexto ali, então foi mais tranquilo adaptar. Quando você pega, por exemplo, uma cultura judaica, já é diferente, porque aí você tem, não sei se você já ouviu falar, de bar mitzvah, bat Já, mitzvah, né, que são festas muito particulares deles, deles. né?
E aí você já tem uma coisa assim, de você trazer uma outra coisa judaica, né, de música judaica, para poder linkar ali. Geralmente eles pedem para fazer alguma coisa é, de música judaica no início do show, para depois transicionar para as músicas normais, né? Você tem algumas interações que eles fazem, que tipo assim, é muito diferente. Às vezes eles pegam, eu não lembro o nome da brincadeira, mas eles é tipo uma tábua grandona que o aniversariante, né, o bar mitzvah é homem, né? Então o aniversariante sobe em cima dessa tábua, aí todo mundo pega, sobe e ele fica lá se equilibrando em cima da tábua enquanto tá rolando uma música atrás. Meu Deus, que legal! Então eles têm umas dinâmicas dessa e eles gostam muito da coisa da coreografia. Então, tipo, gostam de fazer várias coreografias. Então a judaica tem essa particularidade. Eles mesmo, quem tá no aniversário, os Você convidados. tem as músicas judaicas no geral, tem muitas músicas que têm interações, assim, coreografias, Aham, tipo, fazer a mão tá lá em cima, né? Então já é natural aham. dessa cultura judaica de fazer essas coisas coreografadas, digamos assim. Então acaba que linka muito com o nosso show também. Mas assim, por exemplo, quando a gente foi pro Catar, cara, aí a gente já tá falando de uma cultura absolutamente diferente. Então, para poder montar esse repertório e conversar com a galera de lá, né, para o show ficar legal, aí daí a gente sempre, tipo, faz muita pesquisa, a gente conversa com profissionais que já trabalham lá para saber o que que funciona, o que que a galera Legal, curte. legal. Assim, tem umas coisas, por exemplo, você vai pro Catar, o que que você imagina que você tem de música no Catar? O que que você diria, Não por faço, exemplo? sei lá, não faço a mínima ideia, não sei. Não vem nada na Não, não cabeça. vem nada, de Sei lá, música verdade. árabe, por exemplo. Alguma com aquelas moças que Vem esqueci. aquela mãozinha Como é que assim, esqueci né? o nome? Não, mas essa é indiana, não, nada a ver. Ah, enfim, sei lá, Então, olha que é engraçado, né? difícil. É difícil. Mas, por exemplo, isso que você acabou de falar, você falou, tipo, indiana, nada a ver. Cara, a música indiana lá é o auge. Que? A galera curte muito música Mentira! indiana, a música árabe no As geral eles danças do curtem. ventre, né? Ou não? Eles têm uns movimentos que lembram um É, pouco de dança do... Por exemplo, você vê a galera lá numa festa dançando, é muito diferente, assim, eles têm esses movimentos, né, de fazer essa que coisa. legal. Mas uma curiosidade, assim, eu acho que essa eu nunca diria e eu acho que o povo brasileiro também não imagina. Mas, tipo assim, Michel Teló faz muito sucesso lá. É doideira, né? Não, Desculpa, tipo desculpa. assim, Nada contra, cara, mas como assim? acho que uma das maiores descobertas nossas no Catar foi descobrir que existem músicas brasileiras que fazem um Muito sucesso sucesso. absurdo. Aham. Tipo assim, Gustavo Lima. Gente, que Gustavo Lima coisa. faz muito sucesso lá, algumas músicas específicas. Michel Teló faz muito sucesso. Aquela. Deixa eu que ela sumiu daqui, Eu quero coitado. tchu, eu quero tchá. É do Gustavo Lima ou do Michel Teló? O quê? A mulher dele? Aí eu quero tchu, eu quero tchá, eu quero tchu, tchá, tchá. Eu acho que essa é do, Você tá do Gustavo perguntando pra Lima. pessoa que dança? Mas, por exemplo, aquela Ai Se Eu Te Pego. Oi? Ai Se Eu Te Pego. Aí se eu te pego é do Do Michel Michel Teló. Teló. Cara, a galera. E é Um velha árabe. essa música. Árabe cantando Ai Se Eu Te Pego. Que isso, gente? Loucura! Tu tem que Nunca ver. que eu ia imaginar uma coisa Toca dessa. a música, todo mundo. A galera vibra, pô. Gente, eu tô chocada. Essa foi uma descoberta chocante pra mim. É. Não imaginava Aí mesmo. tem alguns funks em específico, brasileiros, que também Aham. fazem muito sucesso lá. Então, essa é uma coisa engraçada. A música brasileira, ela é apreciada pelos catarianos, digamos Legal. assim, né? Ah, que bom, né? Que bom que a gente já tá chegando em outros lugares assim dessa forma. É, Tá bom. é isso aí. Feliz Então, por isso. e assim, é coisa que eu só descobri pisando lá, sabe? Como É. eu fiz muito show lá. Então, assim, na época que a gente foi contratado para a Copa do Mundo. Então, na Copa do Mundo, a gente fez os estádios e a gente Aham. fez também clubes locais, né? Então, na época da Copa do Mundo, tinha show dia sim, dia não. Dia sim, dia não tinha show. E Nossa. foram 2 meses. Então, assim, eu fiz muito show. E aí, conforme você vai testando, você vai entendendo que funciona ou não, né? Então, Aham. aí que eu percebi, assim, cara, Michel Teló, Gustavo Lima, alguns funks brasileiros, a galera lá se amarrava demais. E aí tinha música indiana também, que, pô, fazia muito sucesso. E Então, aí, o bom é que seu repertório vai só aumentando, né? são particularidades engraçadas que, assim, parte a gente descobre conversando com profissionais de lá, e parte a gente descobre, tipo, tocando e vendo a galera curtindo, coisa que você nem imaginava, né? Não, e eu acho que entra muito nessa pergunta que eu ia fazer aqui agora. Teve algum evento que você precisou mudar tudo?
Sim, porque falou, olha, eu preparei isso aqui para esse evento, não tá fazendo sentido, a galera não vai gostar disso aqui, vou precisar mudar. E aí você adapta e traz aquele conteúdo para a É, galera específica. isso é muito comum, né? Porque assim, a gente tem uma reunião de alinhamento antes com os clientes, né? Onde eles Aham. falam as preferências deles e tal. Só que assim, tem uma questão que a galera às vezes não entende, que é a diferença entre a música que você gosta de ouvir na sua casa, no seu carro, É. na academia, e a música que funciona para festa, né? Para pista de dança. São Aham. coisas diferentes. É. Então, essa diferença, por mais que a gente instrua o cliente, às vezes ela influencia um pouco, tipo assim, ele achava que queria uma coisa, aí, por exemplo, às vezes o cliente bate o pé, não, eu quero tocar essa música de qualquer jeito. Mesmo a gente falando, cara, não sei se funciona pra Não pista, não, eu quero vai. essa música. Aí quando você toca, aí o próprio cliente percebe, tipo assim, cara, não, isso aqui, tipo, não animou tanto. Aí a gente vai adaptando, né? O DJ vai sentindo a pista de dança também para onde está indo, para onde funciona melhor. Então isso acontece, assim, de às vezes o cliente achar que uma coisa funciona mais e não funciona tanto. E acontece também, por exemplo, quando o show é surpresa. Aham. Então, vamos supor, uma mãe contratou um show surpresa para a filha. Então, a mãe faz uma base de repertório nos gostos dela. Nossa, mãe do céu. E Aí aí é chega loucura. lá, a filha quer outra coisa totalmente diferente. E aí é onde vai, assim, a experiência dos nossos DJs, né, de saber o que funciona. Então, assim, ele vai com a base do repertório da mãe, mas já sabendo Que vai que mudar. vai chegar lá e a chance de ter que mudar as coisas é muito grande, porque a garotada é outro tipo É de música, outra. né? É. Então, assim, a gente tenta fazer uma coisa que agrade a todos os públicos, né? Então, essa é uma coisa importante, assim. A gente sempre tenta fazer um show, por mais que seja, por exemplo, um público de 15 anos, mas fazer um show que, cara, os adultos possam participar, que os avós possam participar, as Isso é legal. crianças. Então, a gente tenta atender a música moderna, o funk e tal, que a garotada gosta, o adolescente gosta, mas de um jeito que seja respeitoso para que o velhinho curta também. Às vezes, Aham. pegar uma música antiga que todo mundo conhece e dar uma repaginada de uma forma que fique num ritmo atual, Aham. né? Então a gente faz muito essa E brincadeira tá para. acontecendo isso muito, né? Uns funks antigos, não tão antigos, mas assim, de 2010, e a galera colocando na batida de anos 80. É isso aí. Tá maravilhoso aquilo. Não, exatamente. Assim, eu acho que essa mistura do antigo com o atual, tanto na questão rítmica quanto na questão de melódica mesmo, essa mistura ajuda a trazer todo mundo para a pista de dança. É Porque, que esse é o intuito, né? no É fim. aproximar todo mundo, é trazer todo mundo para essa interação ali na hora que tá Aham. na pista, né? Porque é muito chato você estar num evento, aí você vê uns gatos pingados assim, sentados, não fazendo nada, gente. Vamos pra pista, vamos todo mundo dançar, vamos embora. É, Daqui a pouco a pista acaba, aí você senta, aí você descansa. Mas isso é importante, sim. trazer essa essência, ter esse cuidado. Eu acho que está muito voltado para isso, né? Ter esse cuidado de conseguir interagir todo mundo, porque numa festa de 15 anos você vai ter todos os públicos. Você vai ter desde uma criança, porque, né, filho de algum Uhum. um pai ali que está mais velho, aí tem as pessoas mais velhas da família, aí tem os adolescentes. Então, assim, é conseguir interagir com todo mundo e fazer cada vez, né, essa experiência, esse espetáculo maravilhoso que vocês Exatamente. fazem. Estão Legal. de parabéns. Valeu, obrigado. E a gente já deu um contexto aí sobre as turnês Aham. que vocês fizeram. Eu acho que a gente pode entrar nesse assunto agora e falar mais sobre isso e trazer como foi essa experiência de levar a Rio Show Live para o mundo. Então, a primeira vez que a gente saiu do Brasil para poder tocar, na verdade foi uma coincidência, né? Assim, era a época que eu estava como artista, né? Como Moisés, e aí a gente teve uma oportunidade de fazer alguns shows no Catar, né? Mas não tinha nada a ver com o evento esportivo que estava acontecendo na época, que era o Mundial de Clubes. Então, assim, como é que foi essa história do Catar? A gente estava indo para lá fazer uma turnê de shows que ia durar mais ou menos 2 meses. E aí aconteceu que o Flamengo, ele se classificou para o Mundial de Clubes. Você que tá ligado, Flamengo, né? Lembro. Então, assim, ele classificou para o Mundial de Clubes. E aí aconteceu que, assim, por coincidência, o evento Mundial de Clubes ia acontecer na mesma cidade, no mesmo país, na mesma cidade e no mesmo período que a gente estaria lá fazendo essa turnê de shows.
Ah, que legal. Né? Então, como eu sou flamenguista, acabou que, assim, era uma ideia específica Temos que eu uma tinha. rixa. Hã? Temos uma rixa. Você é o quê? Galo. Galo Aí é doido, complicado. sempre. Aí o que aconteceu? Eu fui, na verdade, eu descobri onde que a delegação do Flamengo ia chegar, o hotel que eles iam chegar, Aham. e eu tinha uma ideia assim, cara, eu vou gravar um vídeo dos jogadores saindo do ônibus, entrando no hotel, e aí eu vou puxar o hino do Flamengo no sax e vou gravar um vídeo dos jogadores cantando o hino do Flamengo. Sensacional! Então essa era a minha ideia, né? Só que acabou que na prática, né, quando eu cheguei lá, que a gente estava esperando os jogadores chegarem, já tinham vários torcedores lá que estavam esperando também. Claro. E tinha várias tendas De proteção. Não, várias tendas de jornalistas que estavam lá esperando também para os jogadores chegarem. E aí o que aconteceu? Quando eu cheguei lá com o sax, eu falei, cara, já vou fazer uma bagunça com a torcida aqui para poder já produzir um conteúdo, né? Porque eu tava lá para produzir conteúdo. E aí, acabou que assim, como eu era a única atração dali, que eu tava tocando sax, eu sabia as músicas da torcida e tudo mais, todo mundo veio e ficou ao redor de mim, porque eu fiquei puxando as músicas da torcida, o hino do Flamengo, não sei o quê. E assim, eu já tinha bagagem de interagir com o público. Então eu juntei as duas coisas, o lado flamenguista, o lado interagir com a galera. Maravilhoso. E aí, cara, foi um show na rua, né? Foi uma festa na rua de flamenguista. Como os jornalistas ao redor, eles estavam buscando alguma coisa interessante para poder fazer de matéria, eu vivi o momento mais louco da minha vida, que foi assim, uma fila de uns 20 jornalistas esperando para pegar uma entrevista comigo, porque eu era a coisa mais legal que estava acontecendo ali Legal, no momento. E aí, assim, esse foi um dia muito engraçado, que Foi uma todo sacada mundo mandou maravilhosa. mensagem, Moisés te vi na TV, Moisés te vi na TV, Moisés te vi na TV. E aí, tipo assim, cara, aí foi um período, né? Esse tempo no Catar, fora a turnê que a gente estava fazendo, acabou que foi muito mais forte a repercussão que teve do sax do Flamengo. Então saíram várias matérias na época, o sax do Flamengo, a trilha sonora que embala o Mundial de Clubes do Flamengo, né? Meu Deus! Então foi muito legal, e assim, aí daí que começou a história lá no Catar, né? Gente, que loucura! Você planejou uma coisa aqui e virou uma coisa gigantesca. Não, e aí assim, até tem uma coisa assim de mindset, né? Que, por exemplo, quando eu cheguei lá, quando tinha cara, tinha muito jornalista esperando a galera chegar, né? Aham. E assim, tipo, os torcedores, eles não estavam em vibe de festa ainda, tava cada um na sua, esperando os jogadores chegarem. E aí, eu falei, cara, eu vou puxar o sax aqui de maluco, né? Tipo assim, os jornalistas tudo gravando Doida aqui no entrevista. meio, tocando Não, saxofone. Que todo mundo isso? sério, né? Assim, todo mundo, tipo assim, ao vivo. Eu falei, cara, se eu puxar o sax e começar a tocar aqui, né? Eu acho que eu vou ser chamado a atenção. Alguém fala, mano, desliga e para esse negócio aí, tá atrapalhando a entrevista aqui. Jamais. Então a minha cabeça começou a rodar. Eu falei, cara, pô, é melhor não fazer nada. Então eu pensei várias vezes em não fazer. Não fazer. Mas eu falei, mano, velho, quer saber? Já saí de dane-se, longe, eu vou fazer Eu esse... falei, O não eu já tenho, eu vou É. atrás da humilhação agora e vou fazer esse negócio. eu peguei, eu falei, cara, eu já tô aqui. Tipo assim, o máximo que vai acontecer é eu tomar uns porros. Mas eu vou gravar meu conteúdo e eu não quero nem saber. Deixa o boca E atrás. acabou que aconteceu o que aconteceu. Então, assim, aí é engraçado, né? Quase que o medo do julgamento alheio me fez não viver esse momento que foi importantíssimo para nossa Que foi um carreira. momento Né? marcante, né, para você. E eu acho que assim, tem a próxima pergunta ela tá bem voltada para isso, que é: quantos países vocês já passaram e qual que foi o momento mais marcante que vocês tiveram? Esse foi o momento mais marcante ou teve mais? Cara, eu acho que assim, eu acho que de lembrança, assim, que fica na memória, essa foi a situação que mais ficou na memória. Porque a Copa do Mundo foi bizarro, né? Tipo assim, ser contratado pela FIFA no Catar foi loucura. Na hora que o cara me mandou mensagem, eu falei, mano, calma aí. Tipo assim, Conta essa história pra gente. não, cara, acho que eu nem sei como é que esse cara chegou até mim, na verdade. É porque a gente tinha, eu acho que nesse período do Flamengo, eu fiquei muito conhecido no Catar. Né? Aham. Isso é loucura, né? Tipo assim, mano, eu tô Que famoso isso? no Catar. Rio ao Catar. Tipo, Loucura. a galera local, nessa época, eu fiquei tão conhecido lá na época, que a galera local me pedia pra tirar foto comigo na rua. Andando na rua, tanto os Gente. flamenguistas quanto pessoas locais falavam, posso tirar uma foto com você? Tipo, criança chegando pra tirar foto comigo. Então, isso, sem sombra de dúvidas, foi o que mais marcou. E aí, como
Nessa época eu fiquei muito conhecido lá, assim, os shows que a gente já estava fazendo, eles começaram a encher mais. Então os lugares chamavam a gente para tocar porque sabia que os flamenguistas iam lá, porque era o point dos brasileiros, né? E eu era a figura mais conhecida na época. Mas, Então, assim, eu acho que isso corroborou para chegar lá na frente e, tipo, pô, precisamos de uma figura brasileira para poder representar. Porque quando eu fui para a Copa do Mundo, aí eu já fui, assim, com a nome da Rio Show, né? Como uma figura de brasileiro que representa essa energia do brasileiro, de ser futebol. carismático, de interagir com a galera. Então eu fui meio que para receber a torcida brasileira, né, nos estádios, e teve também a contratação nos clubes lá locais. Então eu confesso que eu não sei como que eu fui descoberto lá. Eu sei que chegou uma mensagem um dia, o cara falou: "Oi, tudo bom? Eu sou da FIFA aqui do Catar." E eu falei: "Oi?" Que é golpe. Vai me pedir dinheiro. Não, mas sai na fora. hora eu fiquei preocupado. É aquela mensagem, não, e aquela mensagem com um número esquisito. Eu falei, a primeira coisa que eu pensei, eu falei, cara, isso aqui pode ser golpe, porque o cara vem falando, tipo assim, o cara vem falando inglês, eu não conheço o cara, não sei de onde ele é, não tem indicação de ninguém. Então foi meio sinistro no início, mas o coração já tudo, calma aí, você Gente, contratado tá me pela deixando FIFA. sonhar, gente. Pelo amor de Deus, que é isso? Mas deu aí depois de muita negociação, assim, depois que o cara Demorou me quanto mandou. tempo, mais ou menos? Cara, acho que foi um mês, assim, de Um mês. conversa, pra entender, pra eu me sentir seguro, saber que eu podia ir. Aí eu tinha uma empresária já lá no Catar também que tava fazendo esse meio de campo, então assim, deu mais segurança, né? Não, mas deve ter dá um medinho, né? Mas assim, a gente vai com a fé e com a É, coragem e faz acontecer, né? é Não isso tem aí. jeito. Se a gente não Sim, fizer isso, a gente não sai do lugar, não é mesmo? é E verdade. fez sucesso, foi maravilhoso, né? Cara, foi muito bom, assim, essa experiência no Catar, você perguntou do que foi mais marcante, né? Então, Aham. assim, eu acho que essa questão do Flamengo, como foi uma coisa muito inusitada, não estava planejado, não fui pra lá para aquilo, e deu a repercussão que deu, aquilo foi o mais marcante. Mas, assim, como eu não tinha ido para aquilo, não, foi uma coisa meio inusitada, como eu falei. Agora, na Copa do Mundo, não. Você já foi A gen- preparado, né? Pô, foi uma contratação para ir para a Copa do Mundo, para tocar lá. Era muito show para fazer, muito show para Fizeram fazer. quantos? Vocês fizeram quantos Cara, shows lá? pô, foram dezenas de shows, assim. Nossa. Dá pra fazer mais ou menos a conta, né? Acho que foram 45 dias e de show dia sim, dia não. Então, assim, só que tinha dia também que tinha mais de um show. Então, vamos botar lá, deve ter sido uns 30 shows, 40 shows, alguma coisa assim. Nossa, mãe, que correria que deve Foi ter doideira. sido. Como que foi a preparação desses shows? Então, quando eu fui pra esse A show, equipe, a mesma equipe que se apresentava todos os dias não, ou foi separada? fui só eu. Foi só você. Quando foi Tinha essa mais época da gente. Copa do Mundo, assim, cara, é porque tocar no Catar tem muitos trâmites, né? Não é igual chegar aqui no Brasil, por exemplo, no Brasil, qualquer pessoa chega e toca. Aham. Vou te botar pra tocar aqui no bar. Aí vai lá e toca. No Catar, não. Você tem uma série de vistos que você tem que tirar. Eles têm que pagar um valor gigantesco para tirar um visto para você ter permissão de tocar lá no lugar que você vai tocar. Tanto que por isso que os contratos normalmente não são contratos de, vem passar uma semana tocando aqui. Às vezes que eu fui foram contratos de 2 meses, né? Porque é para valer a pena todo aquele investimento que eles têm no Aham, sim. visto, né? Então, assim, por conta de toda essa burocracia, hotel, passagem aérea e tudo mais, só fui eu e o restante da equipe foi contratada lá. Então o DJ que tocava comigo, eu contratei de lá, entendeu? Entendi, Então eu fui representando a Rio Show, mas a estrutura é a estrutura de lá, porque não lá. dava pra levar todo mundo. Não, aí não tem jeito, né? É. Então, aproveitando, eu quero saber dessa história do Flamengo. Teve essa situação, mas teve um evento que você participou com eles, né? Como que Aham. foi essa história? Então, na verdade, Realização de um sonho também, né? com certeza. Nossa, mãe, Assim, viu? na verdade, esse evento, ele foi um casamento de um dos jogadores do Flamengo. Aham. Né? Então, como era o casamento de um deles, o elenco inteiro tava Tava lá, lá. né? Então, assim, É rapaziada, do Flamengo. o Arrascaeta, o Pedro, todos os jogadores de peso do Flamengo estavam lá, os titulares estavam todos lá. Então, assim, ter sido contratado, né, para poder fazer o evento de um jogador do Flamengo foi muito significativo pra gente, foi muito legal. Os meninos da Rio Show são praticamente todos flamenguistas. Ah. Então, cara, eles pareciam um pinto no lixo, né, que chegaram lá, assim, tiraram foto com todo mundo. Aí eu falei, vocês seguram a onda, porque a gente tá Porque a contratado. dificuldade nossa de quando a gente vê alguém que a gente gosta muito e que a gente não tem tanto acesso assim,
O primeiro impacto é esse. Vamos rápido, quero tirar foto, quero conversar, quero saber como que é a vida daquela pessoa, quero virar amigo daquela pessoa. Mas aí tem todo o profissionalismo que a gente precisa ter, porque as pessoas acabam, assim, se sentindo incomodadas, né? De uma certa forma. Assim, a gente, graças a Deus, a gente já, como a Rio Show já construiu uma certa credibilidade, a gente já fez muito evento, assim, de celebridade, né? De atrizes, atores, empresários, famosos e tudo mais. Então, a gente tem muito essa questão de entender o espaço e hora para cada coisa, né? Então, quando a gente está como contratado, por mais que eu, por exemplo, eu já fui fazer alguns eventos da Camila Farani, por exemplo, que é uma empresária que eu admiro muito, né? Mas assim, quando eu vou no evento dela, eu sei que eu tô como contratado, né? Então, assim, eu já seguro a onda, eu vou para fazer o que eu tenho que fazer. Só que como tem uma oportunidade, a gente vai trocar uma ideia. Acabou que até rolou uma amizade depois, ela me chamou para o aniversário dela depois, então valeu a pena, Tá né? vendo? Valeu a pena, Mas faz assim, parte. Mas você falou tudo, eu acho que é saber a hora certa, o momento certo para chegar, para conversar, para não ser invasivo, né? Porque essa é a maior, acho que é a maior dificuldade de lidar com famosos, né? Então, assim, isso foi uma coisa que a gente aprendeu muito. Conforme a gente foi se inserindo nesse meio de tocar no meio de celebridade, gente famosa e tudo mais, você entende, assim, você tem que orientar a equipe que, cara, ali a gente tá com um prestador de serviço, né? Então, por mais que eles gostem do nosso trabalho, não é momento de ficar pedindo foto, de ficar, enfim, né? Puxando o assunto, sou seu fã e tal, cara. Às vezes a pessoa tá curtindo ali, não tá na hora de falar sobre isso, né? Mas no dia do jogo do time do Flamengo foi complicado. Porque eu falei pra eles, galera, segura a onda. Mas assim, na hora que eles vinham o jogador indo pro banheiro, aí eu vi que eles iam pro banheiro também. Aí eu falava, mas ela banheiro mesmo. Não, calma aí, cara, eu vou no banheiro pra ficar do lado do Pedro, né? Então, Ai, assim, meu Deus! Era engraçado, mas a gente tem bastante esse cuidado, sim. Ai, que bom. E você acha que tem impacto do cliente hoje final, sem ser os clientes famosos, ver toda essa repercussão de vocês? Você acha que tem um impacto muito positivo para vocês na hora da contratação? Com certeza, assim, essas coisas, assim, elas não é porque a gente é contratado por essas pessoas que torna a gente melhor do que ninguém, mas eu acho que, de certa maneira, assim, é uma chancela de que, cara, olha, pessoas que têm um nível de exigência muito alto confiam na Rio Show Live, né? Então, acho que passa mais credibilidade para os nossos clientes, né? A gente é muito sóbrio com relação a isso. Então, assim, a gente não, como eu falei, a gente não se acha melhor do que ninguém porque uma celebridade contratou algo do tipo. Mas eu levo muito pro lado que, cara, tem pessoas que poderiam pagar qualquer um pra estar no evento. Podiam pagar qualquer um. Mas escolheram confiar na gente. Não porque a Rio Show é mega famosa, mas sim porque a Rio Show entrega aquilo que promete, que é uma pista de dança fervendo do início ao fim, e é o que todo mundo quer, né? Então, dá pra ver que os clientes, eles enxergam essa credibilidade, né? E às vezes é até engraçado, porque a galera às vezes chega pra falar com a gente com medo, né? Tipo assim, eu já sei que eu não vou ter dinheiro pra contratar, mas quanto que custa? Essa a dificuldade que muitas das vezes a galera que entra nesse universo de atender famosos, que fica com esse receio, né? O restante do público, vamos dizer assim, fica com receio de chegar e falar, eu quero só saber o valor. Eu sei que eu não vou conseguir pagar nunca, mas eu quero saber o valor, vai que eu consigo. Não, isso é muito engraçado, que assim, tem clientes nossos que chegaram, assim, super, assim, já desanimados. Tipo assim, eu não sei se vou ter dinheiro para pagar, mas como que funciona, né? E depois viram, cara, não é nada tão inacessível assim, a gente se esforça muito para conseguir montar uma proposta de show que atenda o que a pessoa tem de verba e do que está buscando, né? Então, assim, óbvio que se a pessoa tem um orçamento mais limitado, não dá para ter tudo. Mas a gente se esforça muito para montar uma proposta de show que atenda a pessoa, né? Então, assim, eu acho que a gente, boa parte do público que, cara, se a pessoa quiser mesmo, sabe? Se ela entender que é importante, se ela entender que, cara, vai fazer muita diferença para a festa dela, a gente consegue geralmente dar um jeito, sabe? Às vezes a gente abre mão até de, cara, dá um desconto a mais pra pessoa. Às vezes a energia da pessoa conecta tanto, sabe? Às vezes a gente vê que a pessoa quer tanto. Cara, às vezes a gente vê que é uma pessoa que nem tem condições, mas assim, tá se esforçando tanto que a gente dá um jeito de conseguir atender, né? Então, isso é muito bom. A gente valoriza muito, assim, essa conexão com o cliente. Tem cliente que a gente vê que pode pagar,
mas às vezes a gente recusa. Tipo assim, a gente não atende certos clientes quando não tem a ver com o que a gente acredita na Rio Show Live. Então, assim, Boa. clientes que são arrogantes demais, que, sabe, que chegam às vezes, não respeitam o nosso trabalho, sabe, tratam de qualquer maneira, a gente leva isso muito a sério, porque, tipo, os nossos músicos, a gente valoriza muito eles, a gente, Sim. sabe, treina muito para que eles possam dar um melhor. Então, pra gente não faz sentido chegar numa festa com alguém que, sabe, não entende quem é que tá chegando lá. Não no sentido de eles terem que tratar a gente melhor do que alguém. Mas, Sim, sim, sabe, mas é o mínimo do de respeito. respeitar o Sim, trabalho, sabe, de não. Eu acho que acho que é questão de respeito mesmo. sim. Quando a gente sente que alguém tá muito assim, já chega falando com a gente com um tom de voz assim de muita E a gente arrogância, sente, a gente sabe cara, quando a galera tá chegando com um tom assim. Fala, querido, hein? Calma, senta é, aí, vamos, bota, se coloca no seu lugar. Calma aí. Não é exatamente. bagunça, não. Então hoje, graças a Deus, assim, a gente pode escolher as pessoas com quem a gente quer trabalhar, Legal, porque isso é vai bom. muito além da parte de trabalho financeira. Cara, Sim, é sobre conectar com histórias, é sobre participar do dia mais importante da vida da pessoa. Então, quando o negócio não bate, não conecta, até não faz sentido a gente participar do momento tão importante da vida da isso. pessoa, tendo que o negócio não bateu, sabe? Isso que eu ia falar. Porque vocês não vão conseguir entregar a experiência que vocês geralmente entregam quando você tem esse fit ali com a pessoa. Porque você não se conectou, o negócio não fluiu, a pessoa não é receptiva, não é legal. Tem todo um processo aí. Aí você vai chegar no evento, você vai entregar como? Não é natural. E é Exatamente. perceptível quando a gente não está fazendo algo de forma natural. Sabe? Então, assim, toda essa experiência que vocês construíram de entregar em todos os eventos, ela é criada em todo esse processo. Então, Sim. faz todo sentido, infelizmente, selecionar, ou felizmente, né? Selecionar essas pessoas com quem Não, vai trabalhar, felizmente, com né? certeza. Assim, É. cara, 95% da galera que entra em contato com a gente, assim, já vem na mesma energia, sabe? Pô, a É galera legal, é animada, a galera legal. que já deu fit com a gente, assim, já gosta do trabalho, assim, tem uma parcela muito pequena de pessoas que desrespeitam. E aí a gente prefere afastar, né? Mas, É, tá assim, certo, é melhor mesmo. 95% ou mais da galera já vem no clima, sabe? Já gosta do trabalho. Então, Ah, geralmente, então flui, né? De uma geralmente forma flui muito bem legal. natural, isso aí. E como que vocês fazem hoje com questão de gestão? E aí a gente não está nem falando ainda da Minha Eventos como gestão ali Uhum. de gestão da empresa, mas gestão mesmo para poder não perder essa qualidade. Porque são equipes diferentes, e aí, inclusive, tem equipe aqui em Belo Horizonte, tem equipe lá no Rio. Como que você faz toda essa gestão para conseguir não perder a qualidade em nenhum dos eventos? E isso que você falou realmente é um ponto importante, né? Porque assim, a Rio Show já chegou num ponto que tem muito evento acontecendo, né? Evento que Então você já perdeu? Assim, ai, gente, não sei, o que está acontecendo hoje? Ou não, não? Moisés, eu assim, hoje em dia eu não sei todos os Todos os shows que estão, eventos, não não? sei, não faço ideia, assim, é muita coisa acontecendo. Esse ponto é um ponto muito bom, não é? Não, Quando você é, perde assim, fala, gente, o que está acontecendo? é, Não achei, sei mais, eu perdi a mão aqui, ó, perdi a agenda, perdi o é, controle. Não o controle no ruim, no mau uhum. sentido, né? O controle no bom, que fala, gente, tá todo mundo fluindo, tá todo mundo fazendo, todo mundo comprou o sonho, tá todo mundo fazendo. Eu acho que assim, chega um ponto de que o volume de show já é muito alto, e aí assim, você precisa de um time Que autônomo para conseguir confia. fazer isso. Exato. Então você precisa de um time de pessoas que fazem o planejamento dos shows, que fazem o pós-venda, o time que faz. Então, por exemplo, hoje a gente tem uma planejadora que é 100% focada em atender o cliente logo depois que o show é fechado. Então ela atende, ela marca reunião, alinha repertório e tudo mais. Uhum. Então a gente tem um diretor artístico, que é o cara que é responsável por ver essa questão do repertório, aquela coisa, Legal. ver se o que o cliente quer de fato faz sentido com o que dá certo na pista de dança, né? Então a gente tem, por exemplo, no dia do show tem um líder da equipe, que é a pessoa que vai alinhar todos os músicos, ver se tá todo mundo no horário, tudo certinho, mandando mensagem para todo mundo desde cedo. E aí quando termina o show, ele manda um reporte, uma ficha pra gente, tudo que aconteceu, né? E tem que mandar os vídeos do que aconteceu pra gente poder avaliar. Aí tem um time depois que faz um relatório de todas as fichas do evento do final de semana, para a gente saber o que aconteceu, o que deu de bom, o que deu de Legal, que ponto a ótimo. melhorar, né? Então, assim, a gente hoje já tem uma estrutura bem robusta, que é justamente para garantir que, apesar Essa do volume excelência. alto de shows, que todos os shows sejam feitos com excelência, né? Então, a gente
tipo assim, não deixa um fio passar. A gente pede feedback para todos os clientes, né? Então a gente vê todos os pontos de melhora, a gente está sempre observando isso. Então é uma maneira de, apesar do volume grande de shows, manter sempre a essência da Rio Show que é, né? Que é a pista fervendo do início ao fim. Muito bom, muito bom. A gente vai entrar agora no assunto que é um pouquinho mais dos bastidores aí, né, da Rio Show Live, que eu acho que é importante a gente entender e aí a galera também saber o que acontece por trás desse show para toda essa preparação acontecer, Uhum. porque não é só show, gente, não é só chegar lá e pronto, você vê toda a banda, né, fazendo todo o espetáculo, ai, é muito fácil. Não, tem processos, tem gestão, tem sistema que é feito para poder tudo isso acontecer. Então, vamos falar um pouquinho sobre Vamos isso. lá. E eu queria começar com o comercial. A Hum. gente sabe, já entendi que você tem uma pegada aí bem comercial também, mas como que é montar esse time para poder deixar ele bem redondinho? Que hoje eu acredito que é uma das maiores dificuldades que o mercado tem, que é Uhum. encontrar bons vendedores para comprar aquele sonho, para de fato ser vendedor mesmo, mas não um vendedor qualquer, sabe? Vendedor que de fato comprou o seu sonho e fala: olha, é isso aqui. A gente vai entregar a melhor experiência no seu evento. Uhum. Como que foi montar isso aí? Cara, assim, hoje em dia, uma das coisas mais fortes que eu tenho, de fato, dentro da empresa é a parte de venda, Aham. né? Então, assim, eu sempre, o que me fez despontar na carreira, principalmente, foi essa questão dessa visão de venda, né? De conseguir gerar valor para o cliente, para ele decidir investir no show, ou seja lá no que for que a gente estiver oferecendo. Então, assim, em relação aos vendedores da Rio Show, eu acho que o primeiro ponto que a gente sempre leva para eles é o é a diferença entre o que o cliente está contratando fora e o que está contratando com a gente, né? Então, geralmente, a maioria das pessoas fora vão oferecer, no nosso caso, por exemplo, né? Tem os tambores de LED, tem o saxofonista, tem o DJ, tem sei lá, a plataforma de LED, sei lá o que o cliente quiser contratar, né? E as pessoas sempre pensam nisso como coisas pontuais, né? Então, a primeira coisa que a gente traz para o nosso time comercial é entender que a Rio Show não tem aluguel de equipamento. A gente não tem, com um sax e um DJ. Não tem um sax e um DJ. Tem uma proposta de show para animar a festa. Então, os Ah, formatos de show, eles só são vendidos no sentido de, cara, de acordo com o que essa pessoa está procurando, o que combina aham, pra gente juntar os profissionais que vão atender essa festa e o grande propósito é fazer que a festa fique muito animada, aham. né? Então, às vezes a pessoa chega com uma ideia, eu quero um tambor, eu quero uma bazuca de CO2, e ao longo de, conforme vai conversando com os vendedores, descobre que na verdade são outras coisas que vai atender o que ela está buscando em específico, né? Então, assim, comercialmente falando, o vendedor ter essa consciência, né? A gente conseguir treinar ele para ter essa consciência, ele consegue passar isso para o cliente, né? E quando ele consegue passar isso para o cliente, assim, quando ele verdadeiramente entende isso, ele sente um diferencial absurdo em relação às outras equipes, que ele fala, cara, não, isso aqui está montado para mim, é a Personalidade. minha essência, é o que eu estou buscando. Então ele, quando sai com essa sensação de, cara, é exatamente isso que eu estou procurando, a gente consegue ter uma conversão um pouco maior, né? Aí, assim, falando de estrutura, a gente tem hoje pessoas focadas em fazer o primeiro atendimento com o cliente no WhatsApp, né? E a Aham. gente sempre marca uma reunião com os nossos especialistas, né? Que é a pessoa de fato que vai ligar para o cliente, entender o que ele quer e montar uma proposta de show. Então, Legal. assim, os vendedores, eles são muito focados nisso. Em não vender coisas pontuais, mas uma proposta de show que vai atender Que vai aqui a atender. personalidade do E que cliente, né? vai chegar no objetivo que é a experiência. Isso Porque no aí. final é sempre isso. Qual que é a experiência que você quer ter no seu evento? Pronto, aí é feita toda essa Exatamente. personalização, né? Exatamente. Excelente. Qual que foi, Moisés, o maior desafio que você teve como líder mesmo Aham. dentro da Rio Show Life? Porque hoje, e inclusive eu queria até entender, hoje qual que é o seu papel lá dentro? Que você já Aham. parou de fazer os shows, já não vai mais, já não sabe quantos shows já está acontecendo. Qual que é o seu papel lá dentro hoje? Qual que é o maior desafio como líder? Cara, eu acho que o desafio, quando já tá tudo rodando, né? Então, assim, graças a Deus hoje a Rio Show, ela já roda muito bem, né? Então, o Uhum. time comercial, o time de planejamento, direção artística e tudo mais já roda muito bem. Eu acho que agora o desafio realmente é manter o time sempre comprometido,
né? Porque eu sempre converso com eles. Cara, vocês têm que ter noção da responsabilidade que é atender um casamento, uma festa de 15 anos, é um dia muito único, né? Então, assim, não é um desafio exatamente, mas, assim, é uma missão diária manter a galera engajada, sabendo da responsabilidade que é, do trabalho que a gente faz, o impacto que isso gera na vida das pessoas, né? E, obviamente, assim, falando mais da questão de gestão, cara, por mais que eu não esteja fazendo show, assim, o trabalho que a gente tem internamente para manter tudo rodando, assim, Nossa tudo Senhora. roda, mas existe um trabalho de manutenção diário muito intenso, né? Então, por exemplo, até hoje eu ainda participo de matinal de vendas com o time. Então, todo dia tem matinal de vendas, 9 horas da manhã com o time Então tá sempre comercial. presente Então em outra tem. vertente. Então eu participo de matinal de vendas. Então a gente tem reunião diária também com os heads da empresa, com o diretor artístico, planejamento, financeiro, depósito de materiais. Então tem reunião diária com essa galera também para saber o andamento de tudo, né? Então, assim, o desafio é manter diariamente, assim, apesar de ocupar a posição de CEO, não deixar de saber os detalhes do que está acontecendo na empresa. Então, assim, o quantos shows exatamente estão acontecendo agora é menos importante do cara. O planejamento de todos os shows estão alinhados, tem alguma coisa que está faltando, né? Todos os materiais estão separados. Então, isso para mim é mais importante. É realmente manter com que todos estejam cientes e com as suas partes devidamente realizadas, né? E falando sobre isso, acho que nesse ponto, acho que a gente já entra aí Mi Eventos. Como a Mi Eventos entra para poder ajudar, auxiliar vocês em todo esse processo de gestão? Cara, sendo muito honesto, eu não sei o que eu faria hoje se a gente não tivesse Mi Eventos. Assim, sem exagero, até porque a gente já é um cliente antigo da Mi Eventos, né? Sim. Então, assim, resumindo em poucas palavras, a gente, hoje, com a estrutura que a gente tem, financeiro, escalação de equipes, a gestão do próprio evento, detalhamento de todos os eventos, é impossível fazer sem Mi Eventos. Assim, eu já não sei como que a gente faria para controlar tudo isso. Antes da gente contratar a Mi Eventos, a gente já tentou diversas maneiras, né, de fazer esse controle. Então já tentamos Excel, já tentamos, cara, a gente já pagou programador para desenvolver um sistema para gente para fazer gestão de pagamentos. Então, assim, realmente chega uma hora, quando o volume fica muito grande, né? O volume nem precisa ser tão grande para ficar complexo, mas quando o volume fica grande, é impossível você controlar tudo, pelo menos para mim, né? Depois que você experimenta o que é bom, dizem que aí gosto não retrocede, né? exato. Então, assim, poxa, poder ter os pagamentos de todos os clientes já pré-configurados lá, né? Já junto com as cobranças, né? Com as integrações que o Mi Eventos tem com coisas externas. A gestão dos eventos, de fazer a escalação da galera, cada músico, né? Por exemplo, no nosso caso, cada músico tem a sua própria agenda. Eles já, dentro da agenda deles, eles já têm os detalhes de todos os eventos, Nossa, repertório, maravilhoso. de tudo. Então, assim, a Mi Eventos hoje, eu não sei, se vocês fecharem amanhã, vocês vão me levar junto. Não vai acontecer não isso. pode acontecer, né? Então, assim, e eu acho que isso Tá é um vendo, ponto Thiago? importante Pelo também. amor de Deus, hein? Thiago, pelo amor de Deus, Thiago, não faça isso conosco. Então, assim, e eu acho que isso é um ponto importante também. Por que a gente segue na Mi Eventos? Porque a gente vê que é uma empresa que está muito preocupada com continuar crescendo, com expandir, né? Poxa, a gente está aqui num escritório, num podcast super legal, né? E tive a oportunidade de estar aqui no prédio de vocês e ver como vocês cuidam do time e ver como a empresa está pensando em avançar. Então, assim, para mim como empresário, isso conta muito. Porque a gente sabe que empresa ou tá subindo ou tá descendo, não tem meio termo. Exatamente. Né? Ou você tá, é igual foguete, né? Ou você sobe ou você desce, o foguete não fica parado. Exatamente. E hoje a gente já descobriu que foguete tem ré, sim. Que dá ré. Se você parar de botar combustível, dá ré. Exatamente. Então, assim, isso é uma coisa que me dá muita segurança de estar na Mi Eventos. Porque eu sei que é uma empresa que amanhã não vai, sabe, não vai me deixar na mão. Porque eu vejo o trabalho que vocês desempenham, né? E isso me dá a tranquilidade de saber que os dados da minha empresa podem estar lá, que o nosso controle financeiro pode estar lá, e que amanhã... E acho que isso é uma deficiência de muitos sistemas, assim. Que hoje não tem funciona. esse cuidado, né? Hoje funciona, mas você não sabe amanhã se ele vai estar lá. E suas informações lá dentro do sistema, como é que ficam? Exatamente. Então, assim, ter essa segurança dentro da Mi Eventos
conhecendo o Thiago, conhecendo quem está por trás e sabendo que existe essa preocupação, e principalmente como uma empresa que está em expansão, né, que está investindo para crescer, investindo na segurança dos dados da empresa, isso é uma coisa que, assim, além de resolver o nosso problema, mantém a gente seguro de saber que nossos dados estão seguros ali dentro, sabe? Não, e aí já entra até aqui, ó. Tecnologia, o que você acha, né? É essencial para escalar criatividade com organização? Não, sem sombra de dúvidas, cara. Assim, eu sou da seguinte filosofia: a gente tem que focar no que a gente é bom. E o Exatamente. restante a gente Foi. delega. Delega, aprende de uma outra forma e vai seguindo. Exatamente. Então, por exemplo, a gente trabalha com animação de Aham. festas, com entretenimento, né? Então, assim, não é o meu trabalho ficar lidando com coisas muito complexas de cobrança, de financeiro, de emissão de nota fiscal e de, sabe, pensar em fazer um sistema para poder fazer a escalação da galera. Tipo assim, cara, se eu for perder tempo para parar para ver isso, eu perderia muito tempo que poderia estar sendo investido na direção artística dos shows, na venda dos shows. Então eu penso em focar no que dá resultado pra gente, que é o quê? Que é vender show, quer fazer um show mais bacana, quer melhorar o time comercial, quer melhorar a gestão da empresa. Agora, assim, se essa parte de tecnologia você não contratar uma solução que já tem tudo junto e que vai te ajudar a impulsionar a empresa mais rápido, para mim não faz sentido. Assim, eu acho que mesmo para quem está começando, cara, a Mi Eventos, por exemplo, né? É uma empresa, é um sistema de um valor super acessível, Exato. né? E que, cara, para quem está começando, vai poupar um tempo absurdo de você não ficar preocupando com essas coisas pequenas. Então eu falo assim, não é de alguém que entrou agora no sistema, é alguém que já é um sistema há anos, né? E até hoje, assim, nunca deixou a gente na mão. Então, pra gente é essencial, para focar no que a gente sabe fazer, né? Que é fazer show. Ai, que bom ouvir isso. A gente fica de verdade muito feliz, porque acho que a gente cresce junto, na verdade, sabe? Vários clientes passam por aqui, eles mandam sugestões pra gente, e a gente sempre fala, gente, a gente recebe essas sugestões de vocês de uma forma, assim, com a melhor recepção possível, porque são vocês que usam, são vocês que na prática estão ali todos os dias utilizando o sistema. O que é funcional para vocês? Traz isso para a gente, vamos conversar, vamos ser parceiros, porque no final de tudo isso, a maioria dos clientes que hoje utilizam o sistema da Minha Eventos, a gente pode, assim, contar nos dedos quem não são, mas a maioria são nossos clientes e parceiros que cresce junto com a gente, que está evoluindo com a gente, principalmente depois da pandemia, que foi uma virada de chave para todo mundo, inclusive para a gente. Tanto que o Thiago conta, na pandemia falou, ferrou, fudeu, não vai dar certo esse Porque a galera de negócio. eventos não vai, ninguém mais vai trabalhar, todo mundo vai vai parar de pagar. Quem que vai querer fazer gestão sem evento? Pelo contrário, a gente teve a virada de chave Explodiu, porque né? todo mundo estava em casa. Falou, não, vou contratar um sistema de gestão para já deixar tudo organizado. Quando voltar, a gente, né, já tá tudo certo. E Aham. aí, óbvio, ninguém contava que ia ser 2 anos e blá, 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 mas, assim, foi uma sacada que ele teve também de vou continuar. Porque ele podia muito bem falar assim, velho, vou entregar os pontos e vamos embora. Então, isso é muito bom, ver vocês crescendo, a gente evoluindo, a gente em expansão. Eu acho que isso é maravilhoso e eu tenho certeza que a gente só tem a evoluir mais ainda, né? Não, e assim, até falando da prática, né? Até para assim, deixar um exemplo pra galera que às vezes nunca usou, cara, Aham, tem coisas. isso é bom. A empresa tem muitos processos, muitos mini processos que você tem que fazer para as coisas rodarem, né? Exatamente. Então, por exemplo, um deles, no nosso caso, a gente tem a equipe que está escalada para fazer a apresentação ou o evento, né? Então você tem o nome de cada pessoa, você tem a agenda de cada pessoa, você tem o financeiro, ou seja, você tem o pagamento que você tem que fazer individualmente para cada pessoa por conta daquele evento e tem o dia que você tem que fazer o pagamento, né? Então uma função que a gente usa muito é a função de grupo. Então, por exemplo, a gente já deixa grupos de escalação que geralmente vão trabalhar juntos, então grupos de pessoas juntos, a gente já deixa configurado quem são as pessoas, qual é a data de pagamento, qual é o valor de cada um, isso tudo já pré-configurado. E aí, quando a gente vai fazer a escalação dos eventos, por exemplo, pô, tem 50 eventos para fazer escalação. Cara, a gente só abre o evento, escala o grupo, aí já vai para a agenda de todo mundo, já vai para o financeiro, com todos os pagamentos que tem que ser feito no dia que tem. Cara, tipo assim, o tempo que a gente ia perder com isso, fazendo pessoa por pessoa, pagamento por pagamento, checando no dia quem é que tem que fazer o pagamento, vai ser um trabalho muito maior. Muito. Né? Então,
eu acho que o sistema ele tem vários desses microprocessos que a gente otimiza dentro da empresa por não precisar fazer manualmente o sistema, que assim, pô, cara, sinceramente, uma empresa é um valor baranada que você paga para você ter acesso a uma coisa tão valiosa. Pô, um funcionário a menos, às vezes, que você não paga. Exatamente. E é esse ponto que a gente chega, e aí levando para o mercado de eventos como um todo, e principalmente o de entretenimento, que envolve muitas coisas pequenas ali para se juntar para poder virar um espetáculo, é esse cuidado. É essa visão de falar assim, olha, eu preciso fazer essa gestão mais completa dentro de um lugar só do que ficar com trocentas planilhas aí, assim, não é que a gente fala mal das planilhas, não, a gente entende que tem pessoas que têm um apego com planilha, e tá tudo bem, mas assim, pensa a médio e longo prazo, o resultado disso, o resultado de a médio e longo prazo você ter uma gestão eficiente e tudo concentrado num lugar só. Qual que é o tempo que você vai gastar para isso se você tiver um sistema de gestão? Vai ser muito menos, que você vai conseguir concentrar sua energia em outra coisa. Uhum. Então, ter essa visão, o mercado de eventos ter essa visão de se profissionalizar. Sim. Acho que é essa. Não, acho que também, assim, tem gente que é muito apegado a algumas planilhas. Eu acho que assim, você ter uma planilha ou outra, cara, tá tudo certo. Ok. Agora, não dá pra você tocar o negócio inteiro com planilha. Inteiro. Se você tocar o negócio inteiro com planilha, seu negócio vai ter furo, né? Exatamente. Vai ter furo. Então, assim, eu acho que uma coisa ou outra, beleza, mas, cara, tem que profissionalizar. Senão você não consegue crescer, né? Exatamente. É isso aí. É se organizar, ter essa gestão para crescer. Se você quiser continuar para ficar parado no mesmo lugar, beleza, vida que segue. Mas se você pensa em expansão, é isso. Tá aqui para não deixar a gente mentir. Para expandir tudo que você já expandiu aí, sem gestão não teria como, né? Exatamente. Ó, estamos chegando ao fim, tá? Estamos quase. Segura aí quem tá na audiência mais um pouquinho. Falta só mais algumas perguntinhas, tá? O que você recomendaria para artistas ou empresas que querem crescer sem perder a alma no negócio? Sem perder a alma do negócio. Cara, eu acho que vai muito de acordo com o que a gente estava falando. Se você quer crescer sem perder a alma do negócio, primeiro, evita perder tempo com aquilo que você pode evitar. Né? Então, por exemplo, o que a gente falou agora, tem um sistema que tem tudo reunido, que você já consegue fazer as escalas financeiras e tal, tudo no mesmo lugar. Cara, isso é uma forma de manter a alma do negócio. Porque a alma do negócio, inicialmente, está no fundador da empresa. Então, essa alma do negócio ela vai sendo passada para os funcionários ao longo do tempo. Mas, inicialmente, isso está com quem criou a empresa, né? Então, assim, se você que criou a empresa, né? Vamos supor que você está no início, e você gasta muito tempo fazendo essas coisas pequenas, então a alma do negócio ela vai ficando para os outros, e aí vai perdendo um pouco. Então, acho que esse é o primeiro passo. E, dito isso, né, por exemplo, esses microprocessos, perdendo um pouco menos de tempo com eles, ou delegando para alguma pessoa, aí eu acho que vai muito de você fazer um trabalho diário de ir passando essa alma para as pessoas, né? Porque quando você contrata alguém, essa pessoa não tem a visão do teu negócio, ela não tem as mesmas crenças que você, não necessariamente acredita na mesma coisa que você. Então, assim, eu acho que vai desde você contratar alguém que tenha perfil pro teu negócio. A gente estava até brincando aqui, quando a gente chegou, eu falei pro Thiago, a Joyce tem energia de Rio Show, cara. Você vai perder... Gente, eu tô querendo me levar pro Rio de Janeiro, meu passo tá ficando alto. Levar a Joyce pro Rio de Janeiro para atender nossos clientes, porque assim, isso é muito legal. Por exemplo, aqui você trabalha justamente com essa parte de receber o cliente. De receber o cliente, de eventos e tal. E, cara, isso é muito importante porque transmite a alma da Minha Eventos para as pessoas, né? Exatamente. Então, assim, você contratar uma pessoa que tem a ver com essa visão e você conseguir manter isso com a pessoa, porque isso é outra coisa. Você pode até passar isso, você pode fazer um treinamento com a pessoa explicar isso para ela. Pode, mas se você não viver, se você não viver aquilo junto com a pessoa, se perde. Né? Exatamente. Eu falo muito sobre comprar o sonho. Eu sempre acreditei em todas as empresas que eu trabalhei, e aqui na Minha Eventos, obviamente, não foi diferente. Eu comprei o sonho mesmo. Mas não é aquele comprar o sonho de, tô fazendo isso porque é o que me pagam para fazer isso. Não, gente, não é. É muito mais além do dinheiro. É quando você se encontra naquilo que você está fazendo e você fala, eu faço isso aqui da melhor forma possível. Não tem outra pessoa para fazer a não ser eu.
Então, assim, quando você dá o seu melhor e você vê os frutos disso acontecendo, eu acho que é isso que é muito gratificante e que faz perdurar essa cultura, né? Que está muito ligado nessa cultura também que a gente vai criando dentro das empresas. Acredito que dentro da Rio Show Live não é diferente, para criar toda essa cultura de energia, de espetáculo, de fazer um evento com excelência. Tem que ser passado para todo mundo. E tem que ser passado com a mesma energia para todo mundo. Porque se chega uma outra pessoa e fala, ai, não, é isso. Você já entendeu, né? Como que acontece? Vai se perdendo ao longo do caminho, né? Então, a gente tem muito esse cuidado aqui também na Minha Eventos de trazer essa cultura e fortalecer cada vez mais essa cultura. Então, com certeza, vocês estão fazendo um trabalho excelente, porque a gente vê isso com os resultados, né? Turnê aí internacional, todo o crescimento que vocês estão tendo. Então, assim, estão de parabéns, tá bom? Valeu, tamo junto. Muito bom. Se você tivesse que descrever a Rio Show Live em uma frase curta, que não envolvesse a palavra música, qual que seria? Fogo no parquinho. Ah, É a frase, muito é a bom. frase icônica da Rio Show Live. Na maioria dos shows, quando termina o show, a galera puxa, Rio Show Live é fogo no parquinho. Aí todo mundo grita, né? Fogo no parquinho. Então, é Sensacional. uma frase que a gente criou para, inclusive a gente tá fazendo umas camisas novas, boa parte dessas camisas vão vir com escrito fogo Que no parquinho legal. atrás, né? Até pra Eu, dar eu pros vejo clientes. várias jaquetas de vocês É. personalizadas. Quem que faz? Cara, inclusive? tem um cara chamado Iago Carvalho. Ah, Aí ele trabalha com artes em roupa mesmo. Então ele pega na é mão. surreal, Cara, é muito lindo. Exatamente. Vou falar pro Thiago. Gente, todo podcast eu mando um problema pro Thiago. Thiago, vamos fazer umas jaquetas personalizadas da Minha Eventos? Vai ficar lindo. Imagina a gente passeando pela cidade, Cara, Minha Eventos. É maneiríssimo. Show Não, e demais. assim, e os clientes, eles brincam, né? Eu vou roubar a jaqueta de vocês. Eu fiquei com vontade, eu juro que eu tô assim, gente, se ele chegar com uma jaqueta dessa aqui, a preta, que eu acho que tem um vídeo que tá fixado, Aham. é uma preta com uns detalhes meio amarelado e tal. Falei, se ele vier com aquela jaqueta, eu vou roubar pra mim, hein? Linda, linda, São linda, maneiras, linda. né? E traz muito essa essência de vocês, né? Eu achei sensacional. Estão de parabéns, tá? Mais uma vez. Acho que toda vez que eu vou chegando no final do podcast, eu vou parabenizando, porque eu vou vendo toda essa construção da história acontecendo, dos bastidores, e é muito legal isso. Participar de todo esse Ó, eu processo. acabei de lembrar, eu trouxe uma jaqueta na mala, eu vou deixar Ai. contigo pra tu tirar uma foto. Tá escrito fogo no parquinho, atrás da jaqueta tem Aí, um ó, foguinho. não, você atrás. vai deixar ela pra mim. Vou tirar a foto e pronto. Não, mas com certeza a gente vai fazer isso sim, tá? Legal. Então, assim, a gente chega no final, a gente foi falando e já não concluí. Aham. Mas eu acho que é importante esse fogo no parquinho, porque remete muito o que vocês trazem, né, dentro dos eventos. E, assim, vocês estão criando um movimento maravilhoso, um movimento, assim, que fomenta cada vez mais esse ecossistema de entretenimento. Vocês passaram pela minha academia aí e trouxeram um pouco dessa energia que, com certeza, vai deixar marcas aqui na Minha Eventos. E eu te agradeço mais uma vez por estar presente aqui com a gente. E eu quero que você deixe aí as redes sociais para todo mundo, para poder a galera te achar e ver Legal. o tanto que vocês estão crescendo e É. evoluindo. Show de bola, ó. Quem quiser saber mais da Rio Show Live, anota aí, @Rio Show Live. Bem simples. E se vocês Simples. quiserem achar o meu Instagram pessoal, é Moisés Saxofonista. Então, @Rio Show Live, Moisés Saxofonista. E se você quiser entrar em contato com a gente para saber mais detalhes sobre como é que funciona o show, fazer um orçamento, é só clicar no link que está na nossa bio da Rio Show Live. Clicando lá no link, já vai cair direto lá no WhatsApp do nosso comercial, eles já vão te atender, fazer uma reunião com você, descobrir o que você quer para fazer essa festa aí ferver. Tiago, inclusive, a nossa festa de final de ano Por também. favor, Você já Thiago, pode por fazer favor. essa contratação, tá bom? Tiago, depois de você montar esse auditório aqui, eu vou te vender um show mais caro que a gente tem. Nossa, não fala isso não. E aí você me quebra. Mas, Moisés, muito obrigado pela sua presença. Foi um papo, assim, sensacional. Foi correria louca aí para chegar aqui, Do mas deu aeroporto, tudo direto pra cá, cheio de mala. Mas, inclusive, tem churrasco lá em cima Aleluia. esperando a gente. Vou vir Mas mais vezes. muito obrigada, viu? As portas estão abertas. Volte sempre e depois a gente também vai lá, né? Obrigado, galera. Obrigado a todo mundo que tá aí. Obrigado pela energia, rapaziada, que tá lá atrás, ó. Que
Tá no Aqui no Som. Obrigado a galera aqui que fez o vídeo. Eu vi o vídeo que vocês fizeram da minha história. Achei muito legal. Obrigado, Joyce, pela energia maravilhosa de vocês. O Tiagão, o Thales, que estão lá, assim, como eu falei, né? Assim, é muito legal quando você vê que não só o produto é bom, mas que dentro da empresa você tem pessoas que se gostam, que trabalham juntas, que estão, igual a gente falou, né? Tá com a alma da empresa. Então eu sinto a alma da empresa aqui. É muito legal. Parabéns pelo trabalho maravilhoso de vocês. Que bom. Fico muito feliz em ouvir isso, gente. Muito obrigada pela audiência de vocês também. Se você tem alguma dúvida, já deixa aí nos comentários. Também curte, compartilha, manda para todo mundo aí, que a gente quer chegar lá no Catar de novo. Vambora. Gente, tchau, tchau e até a próxima. Valeu.